A paz do Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui para mais uma aula, da continuidade à nossa aula de introdução, né? Nós vimos a introdução sobre o Novo Testamento, agora vamos ver a introdução sobre os evangelhos, amém? E isso é muito importante para o nosso entendimento. Por que 4 evangelhos? Você já pensou sobre isso? Você já pensou o que fala aí os 4 evangelhos? Fala sobre a vida de Jesus. Então, nós vamos entender sobre isso agora na nossa aula. Conceito geral, louvado seja Deus, o conceito geral. 4 evangelhos compreendem cerca de 46% do Novo Testamento. Quase a metade do Novo Testamento ela é composta pelos evangelhos. A igreja primitiva, irmãos, colocou os evangelhos no início do cânon do Novo Testamento, não por serem os primeiros livros escritos, mas por serem o fundamento sobre o qual Atos e as epístolas são edificados. Os evangelhos, ao mesmo tempo, se originam do Antigo Testamento e o cumprem. Os evangelhos são o cumprimento do Antigo Testamento e bem como também fornece um cenário histórico, teológico para o restante ali do Novo Testamento. Então nós dependemos desse entendimento para entender todo o Novo Testamento, tanto historicamente como teologicamente. Vamos ver aí a palavra, né? O que significa aí a palavra evangelho, né? A palavra grega é evangelion, que se refere a boas novas, boas novas. Eu tenho boas novas para você, amém? Essas boas novas eram acerca de Jesus e que foi oralmente proclamada. Essas boas novas foi passando de boca em boca, sendo proclamada a todas as pessoas daquela época. Mais tarde veio a ser escrito e depois a igreja primitiva considerou somente os 4 evangelhos, da forma que nós os conhecemos hoje, como dotados ali de autoridade e divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Foram distinguidos uns dos outros pela preposição grega kata, que quer dizer segundo. Então, quando você vai falar, é um evangelho segundo Mateus, evangelho segundo João, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas, acompanhado ali pelo nome. Sempre você vai fazer acompanhado pelo nome do escritor. Então, segundo essa palavra. Então, quando você for falar, bispo, se eu falar evangelho de Marcos, não tem problema, mas o jeito certo é o evangelho segundo Marcos, evangelho segundo João. A presente ordem, né, a ordem que nós temos ali dos 4 evangelhos, remonta pelo menos ao final do segundo século. E cria-se ser essa a ordem em que eles foram escritos. Então, a princípio, acreditavam-se que essa era a ordem dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora haja quem teorize que os evangelhos, originalmente escritos em aramaico, não há evidência real para tal preposição, né? Tem muita gente que acredita que os evangelhos foram escritos em aramaico, irmão, mas não tem. Os evangelhos, a posição mais certa é que foram escritos em grego. Os habitantes da Palestina, irmãos, eram primeiramente bilíngue. Eles falavam, quer dizer, 2 línguas, o aramaico e o grego. Em muitos outros casos, eles falavam 3 línguas, o hebraico ou o latim, acrescentava ali a essas línguas que eles já falavam. O grego, porém, era o idioma oficial, né, o comum de todo o Império Romano, e por isso o mais adequado veículo para as narrativas evangélicas. Então, o mais certo é ter sido escrito em grego. Então, para que esse evangelho se difundisse ainda mais, porque era a língua oficial, é como se fosse hoje o inglês dos nossos dias. A forma literária dos evangelhos não tinha correlativo na literatura
helênica, nada parecido com a literatura helênica. Embora eles estejam saturados de material biográfico, na realidade, são perfis temáticos que omitem quase inteiramente os 30 anos preparatórios para o ministério público relativamente breve de Jesus, que durou 3 anos e meio apenas. Mesmo essa porção de sua vida se apresenta numa forma altamente assimétrica, com a ênfase em sua última semana. Então, a última semana, o foco, principalmente dos 4 evangelhos, é a última semana de Cristo. Enfim, apenas cerca de 50 dias do ministério de Jesus são focalizados nos evangelhos combinados. Então, os 4 evangelhos ali, ele vai citar apenas 50 dias do evangelho de Cristo. Os 4 relatos complementares fornecem um retrato composto da pessoa do Senhor Jesus, do nosso Salvador, operando juntos para fornecer profundidade, clareza à nossa compreensão da mais singular figura da história da humanidade. Neles, Jesus é visto como divino e humano. Nos evangelhos, Jesus é visto como divino e humano. O servo soberano, aleluias. Ele é o servo soberano, o Deus homem. Cada evangelho tem uma dimensão distinta a acrescentar, de sorte que o total é maior do que a soma das partes. A Bíblia, num relance, vamos ver a Bíblia aqui num relance, o Evangelho principalmente. Segundo o doutor William H. Field Thomas, ele sugere 4 palavras a fim de ajudar-nos a ligar toda a revelação de Deus. A primeira palavra é preparação. No Antigo Testamento, Deus prepara o mundo para a vinda do Messias. A segunda palavra é manifestação. Nos 4 evangelhos, Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a sua igreja, inaugura aí a sua igreja amada. A terceira palavra é apropriação. Em Atos e nas epístolas são apresentadas maneiras pelas quais o Senhor Jesus foi recebido, apropriado e aplicado à vida das pessoas. E por último, a consumação. No Apocalipse revela-se o resultado do plano perfeito de Deus. Amém? O que é evangelho? Você já parou e fez essa pergunta? O que é evangelho? Evangelho é as boas novas a respeito de Jesus Cristo. O Filho de Deus é apresentado à humanidade por 4 autores diferentes, né? Então, Jesus ele é apresentado por 4 autores diferentes. Quais são esses 4 autores? Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora exista um só evangelho, irmãos, a bela história da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra evangelho nunca é usada no Novo Testamento para se referir a um livro. Essa palavra simplesmente, irmãos, significa boas novas. E quando falamos do Evangelho de Lucas, devemos compreender que se trata das boas novas de Jesus Cristo, conforme foram registradas por Lucas. No entanto, desde os tempos mais antigos, o termo evangelho tem sido usado com referência a cada um das 4 narrativas da vida de Jesus. Originalmente, essas boas novas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar em lugar contando a velha história. E depois de algum tempo, fez-se necessário um registro escrito para que passasse às gerações. Mais de uma pessoa tentou fazer os evangelhos, escrever, mas sem êxito. Veja o que Lucas diz. Visto que muito houve, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas perfeita certeza das verdades em que fostes instruído. Então, Lucas está escrevendo uma carta para Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, e ele está falando de todas as pessoas que tentaram escrever, mas não conseguiram, por algum motivo não conseguiram. Evangelho, irmãos, é uma palavra de origem grega, que significa a boa notícia. Do ponto de vista da fé cristã, só há um evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, porque ele mesmo, o Filho de Deus, encarnado na natureza humana, ele é o autor da vida e da nossa salvação, aleluias. É a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento, o fundamento da pregação da igreja, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. No entanto, irmãos, visto que toda notícia supõe comunicação de uma mensagem, chamamos também de Evangelho, o conjunto dos livros do Novo Testamento, que, sob a inspiração do Espírito Santo, foram escritos para comunicar a boa notícia da vinda de Cristo e, com ele, a todo o reino eterno do nosso Deus. Nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo, ele gosta de falar do meu evangelho, fazendo assim referência ao anúncio da graça divina que ele proclamava, uma mensagem que já antes fora escutada em Israel, mas que agora se estende ao mundo inteiro, a quantos por meio da fé aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Então você pode ver aí em Romanos 1:5, também 5:1, 6:14 e assim por diante, vários textos. Num terceiro sentido, o uso tem generalizado a aplicação do termo evangelho a cada um dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos tem transmitido praticamente a totalidade do que sabemos acerca da pessoa de Jesus, da sua vida e atividade, da sua paixão e morte, da sua ressurreição e glorificação. Num terceiro sentido, irmãos, o uso tem generalizado a aplicação do termo evangelho a cada um dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos tem transmitido praticamente a totalidade do que sabemos acerca da vida de Jesus, das suas atividades, da sua paixão e morte, ressurreição e glorificação. Então, da perspectiva da fé cristã, irmãos, a palavra evangelho contém, pois, uma tríplice referência. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo, cuja vinda é o acontecimento definitivo da revelação de Deus aos seres humanos. Em segundo lugar, a pregação moral e a comunicação escrita da boa notícia da salvação pela fé. Então, a salvação agora é pela fé. E em terceiro lugar, aos 4 livros do Novo Testamento, que desde o século II se conhecem pela a designação genérica de os evangelhos. Vamos ver agora também sobre os evangelistas, Todo evangelho tem que ter um evangelista. Quem são os evangelistas? E os evangelhos nós sabemos, que Mateus, Marcos, Lucas é a palavra de Deus. Os evangelistas, tradicionalmente, irmãos, são os autores dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. E eles recebem esse nome de evangelistas. O título que na igreja primitiva correspondia à pessoa a quem
de modo específico, se confiava a função de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Então, esses eram os evangelistas. Durante os anos que se seguiram à ascensão do Senhor Jesus, a pregação apostólica foi, sobretudo, verbal, como vimos na leitura de Atos, né? Os discípulos saíam e começavam a anunciar a palavra verbalmente. Mais tarde, quando começaram a desaparecer aqueles que haviam conhecido a Jesus em pessoa, aqueles que tiveram um relacionamento pessoal com Jesus, fisicamente falando, a igreja sentiu a necessidade de fixar por escrito a memória das palavras que haviam ouvido dele e também dos seus atos e o que eles haviam visto e presenciado. Durante certo tempo, circularam entre as comunidades cristãs de então numerosos textos referentes a Jesus Cristo, que na maioria dos casos eram simples apontamentos dispersos e sem conexão. Muitas vezes não tinha conexão, era só para anunciar mesmo. Apesar do seu caráter fragmentado, irmãos, porém, aqueles breves relatos representavam a passagem da tradição oral para a escrita, passagem que presidiu o nascimento dos nossos 4 evangelhos. O propósito principal dos evangelistas não foi oferecer uma história detalhada das circunstâncias que rodearam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e também dos eventos que a marcaram. Tampouco se propuseram a reproduzir ao pé da letra os seus discursos e ensinamentos. Eles não basearam nisso, não era esse o foco. Nem as discussões com as autoridades religiosas que Jesus teve ali, com os judeus, os saduceus, os fariseus, né? Então, os escritores, os evangelistas não estavam preocupados com isso. Há consequentemente muitos dados relativos ao homem Jesus de Nazaré, que nunca serão conhecidos, embora, por outro lado, não resta dúvida de que Deus já revelou por meio dos evangelistas tudo o que não devemos ignorar. Tudo que eles falaram, nós não devemos ignorar. Na realidade, eles não escreveram para nos transmitir uma completa informação de gênero biográfico, mas, como disse o apóstolo João, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em Deus, tenhais vida em seu nome. Aleluias, louvado seja Deus. Os evangelhos contêm, pois, um conjunto de narrações centrada na pessoa de Jesus de Nazaré e escritas com um propósito testemunhal para a edificação da igreja e para a comunicação da fé. Mas isso não significa que os evangelistas manejaram sem cuidado os dados, as palavras e os fatos que recompilaram e que foram os seus elementos de informações. Pois, se bem que é certo que eles não trataram de escrever nenhuma biografia, ao menos no sentido específico que hoje damos ao termo, eles não preocuparam ali de falar todas as coisas. Igualmente, é que os seus escritos respondem com fidelidade ao discurso histórico tal e como era elaborado, então, seja por haverem conhecido pessoalmente a Jesus, ou seja por terem sido companheiro dos apóstolos que viveram junto dele. A obra dos evangelistas nutriu-se especialmente das memórias, que em relação ao Senhor eram guardadas no seio da igreja como um depósito precioso. Essas memórias transmitiram-se num culto, no ensinamento e na atividade missionária. Isso é, na pregação oral, que durante longos anos e com perspectiva escatológica foi o meio idôneo para viver desde a fé
e em benefício da fé, o acontecimento fundamental do Cristo ressuscitado, nosso Cristo que ressuscitou e habitou entre nós, nosso Jesus. Evangelhos sinóticos. A simples leitura dos evangelhos conduz logo a uma primeira classificação, que é resultante da constatação, de um lado, de que existe uma ampla coincidência da parte de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, quanto aos temas de que tratam e também quanto à disposição dos elementos narrativos que introduzem. E por outro, o evangelho de João, cuja aparição foi posterior à dos outros três. Parece ter sido escrito com o propósito de suplementar os relatos anteriores com uma nova e distinta visão da vida de Jesus. João, ele vem com uma visão diferente, porque de fato, com exceção dos acontecimentos que formavam ali a história da paixão de Cristo, né, da crucificação, da ressurreição, da traição, né, apenas 3 fatos referidos por João encontram-se também consignados nos outros 3 evangelhos, que é o testemunho de João Batista a respeito do ministério de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes lá em João 6, do 1 ao 13, e Jesus ele caminha sobre o mar, sobre as águas, né, em João 6, 16. Daí se conclui que, assim como o Evangelho, segundo João, requer uma consideração à parte, os de Mateus, Marcos e Lucas estão estreitamente relacionados, seguindo vias paralelas, oferecem nas suas respectivas narrações 3 enfoques diferentes da vida do Senhor Jesus. E por causa desse paralelismo, pelas muitas analogias que aproximam esses evangelhos, tanto na matéria exposta como na forma de dispô-la, vem sendo designado desde o século XVIII como os sinóticos, palavra tomada do grego e equivalente à visão simultânea de alguma coisa. Então, isso é o que significa a palavra sinóticos. Quando foram escritos os evangelhos, os sinóticos, por exemplo, os livros sinóticos começaram a aparecer provavelmente em torno do ano 70 depois da publicação do segundo evangelho segundo Marcos. Os sinóticos começaram a aparecer provavelmente em torno do ano 70, irmãos. Depois da publicação do evangelho segundo Marcos, escreveu-se o primeiro, o de Mateus, e depois o de Lucas. Ambos serviram-se em maior ou menor medida da quase totalidade dos materiais encontrados em Marcos, relembrando-os e ampliando com os outros evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa razão, Marcos ele está quase integralmente representado nas páginas de Mateus e de Lucas. Quanto aos novos materiais mencionados, isso é, os que não encontram ali no livro de Marcos, uma parte foi aproveitada simultaneamente por Mateus e por Lucas, e outra foi usada por cada um deles de maneira exclusiva, né? Cada um pegou ali parte de alguém, um conto, uma palavra que foi um testemunho que foi contado a ele. Apesar de que os autores sinóticos tenham redigido o texto paralelo, fizeram-no de pontos de vistas diferentes e contribuindo cada qual com a sua própria personalidade, cultura, estilo literário. Por isso, a obra dos evangelistas não surge como um produto de uma elaboração conjunta, mas um feito singular desde os seus delineamentos iniciais até a sua realização definitiva, irmãos. Então, eles foram uma obra que foi desenvolvendo, foi surgindo, não juntou ali, não. Lucas, Marcos
E Mateus, vamos fazer aqui os evangelhos. Não, cada um foi escrevendo da maneira que foi entendendo, foi colocando a sua visão, o seu estilo, foi colocando ali como Deus colocou, foi inspirando cada um deles, né? Porque os evangelhos são inspirados, sim, os objetivos dos livros sinóticos. Quanto aos objetivos, também são diferentes em cada caso. Enquanto Mateus contempla a Jesus de Nazaré como o Messias anunciado profeticamente, Marcos já o vê como a manifestação do poder de Deus. E Lucas vê Jesus como Salvador de um mundo perdido por causa do pecado. Então, cada um tem uma visão diferente. Mas por quê? Você já parou para pensar por que não podia ter feito um evangelho só? Por que 4 evangelhos? A pergunta que naturalmente surge é a seguinte: por que 4 evangelhos? Não teria bastado uma só narrativa direta e contínua? Não teria sido mais simples e mais claro se fizesse dessa forma? Isso não nos teria poupado algumas das dificuldades surgidas, né, em torno do que alguns têm chamado de narrativas divergentes? A resposta, meu irmão, para essa pergunta é simples. Uma ou duas pessoas não nos teriam dado um retrato completo da vida de Jesus. Com certeza, irmãos, não tinha como uma pessoa só, ou duas, ou que seja 3. Foi necessário aí mais pessoas para nos dar uma visão completa de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o doutor Van Dijk disse, suponhamos que 4 testemunhas compareçam perante a um juiz para depor sobre qualquer situação, né, sobre um certo acontecimento, e cada uma delas usasse as mesmas palavras. O juiz provavelmente concluiria que o testemunho delas era de um valor excepcional, mas que a única coisa certa ali daquelas 3 testemunhas, sem sombra de dúvida, é que haviam concordado, combinado ali o seu relato, né, o seu testemunho, o seu depoimento, em contar a mesma história da mesma forma. Todavia, se cada um tivesse contado o que tinha visto e como tinha visto, aí então a prova seria digna de crédito. E quando temos os 4 evangelhos, não é exatamente isso que acontece? Os 4 evangelistas contaram a mesma história, cada qual do seu modo. Então, cada um contou da maneira que viu, da maneira que conheceu. Há 4 ofícios diferentes, ofícios distintos de Cristo, apresentado ali nos 4 evangelhos. Ele é representado como rei em Mateus, servo em Marcos, filho do homem em Lucas, filho de Deus em João. Então, cada um vai apresentar Jesus de uma forma diferente. É verdade, irmãos, que os 4 evangelhos têm muita coisa em comum. Todos eles tratam do ministério terreno de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, dos seus ensinos e dos seus milagres. Porém, cada evangelho tem a sua diferença. É fácil ver que cada um dos autores procura apresentar um quadro diferente de nosso único Salvador. Mateus, de propósito, acrescenta à sua narrativa o que Marcos omite. Nenhum dos evangelhos contém uma narração completa da vida do Senhor Jesus Cristo. João, ele diz lá no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Existem, irmãos, vários propósitos que nenhum dos evangelistas pretendeu preencher. Por exemplo, todos omitem um registro de 18 anos da vida de Jesus Cristo, entre os 12 e os 30 anos. Embora sejam completos em si mesmo,
Cada um registrou aquilo que era relevante ao seu tema. Então, os evangelistas, ele não ficou preocupado com coisas que não eram relevantes. Se os 18 anos da vida de Jesus não era relevante, então por que falar sobre eles? Na Galeria de Londres, Galeria Nacional de Londres, há uma tela com 3 representações de Carlos I. Numa, ele tem a cabeça voltada para a direita. Na outra, ele tem a cabeça voltada para a esquerda. Outra para o centro, olhando para frente. Van Dyck, ele pintou essas telas para um escultor romano chamado Bernini, a fim de que ele pudesse modelar o busto do rei. Combinando as impressões dos 3 quadros, Bernini pôde criar uma imagem real. Irmãos, cada um dos evangelhos apresenta um aspecto diferente da vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos nos dão um retrato completo. Ele era rei, mas ele também era o servo perfeito. Há 4 evangelhos, irmãos, mais um Cristo. 4 narrativas com um propósito e 4 esboços de uma mesma pessoa. Essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Até a próxima. Deus abençoe a cada um. Tchau.